Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao estudo da lição 12, que será ministrada no dia 22 de junho de 2025, tem como título Do Julgamento à Ressurreição. O texto áureo diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 17, versículo 30. Verdade prática, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a sua vitória sobre a morte. O objetivo do tópico 2 é explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Então aqui nós vamos para o tópico 2, mas antes eu quero só comentar o que nós falamos na última aula, rapidamente. Nós falamos sobre o termo tetelestai, que é um verbo conjugado no grego, ele vem do verbo teléu, que significa terminar. E esse verbo ele está no passado, no perfeito passivo, quer dizer, algo que sofreu uma ação, está consumado. O que está consumado? O plano da salvação. Ele está consumado. Tetelestai significa isso, está consumado, está terminado. E o interessante é que esse tempo verbal ele traz uma ideia de algo que foi feito no passado e que o seu efeito continua no futuro. Aí na aula eu até trouxe a ideia, né, só para a gente entender a respeito de uma lei, né? Uma lei assinada no passado, mas que ela vale até hoje. Então, a lei está assinada, né, no passado, mas vale até hoje. Então foi isso que Jesus fez, mostrando que o está consumado de Jesus não foi somente para aquele momento, mas que aquele sacrifício da salvação, né, a morte pela qual Jesus nos salvou na cruz, aquela salvação, ela vale, ela perdurou, ela vale agora, ela tem um tempo duradouro, ela prevaleceu durante os séculos e nos alcançou. Então, quer dizer, a morte de Jesus na cruz, ela tem o efeito no futuro, tem efeito até hoje. E até hoje nós somos alcançados pela salvação. Nós falamos sobre o sopo, né? No Salmo 51, Davi disse, Salmos 51, 7, Davi disse, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esse isopo nós falamos que é uma planta que faz um molho com a planta, com os ramos da planta, e ela absorve líquido, então serve para aspergir. E era usado para aspergir o sangue nos rituais de purificação. Por isso que foi por causa dessa referência que Davi disse, purifica-me com isopo, se reportando aquele sacrifício expiatório, né, que morreu, o animal morreu, pegava o sangue com isopo e aspergia como um sinal de purificação dos pecados. E eu falei, né, que nós hoje não vamos orar pedindo que o Senhor nos purifique com isopo, nós vamos orar pedindo a Deus que nos purifique com o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós falamos da bendita esperança em Jesus Cristo, quem assistiu a outra aula viu o comentário. Falamos que Tito 2,13, né, que nós lemos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este é um dos versículos que fundamentam a doutrina da divindade ou deidade de Jesus. O tópico 1 também falou a respeito do discurso do adeus ou discurso de despedida, e que é o texto bíblico que vai de João 13:31 até João 16. São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. O jardim do Getsêmani também é conhecido como Monte das Oliveiras, porque devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia, eu comentei na aula que é importante ter o conhecimento dessas coisas a respeito do discurso do adeus, que é de João 13:31, né?
É até fácil, né? 13:31, 13:31. É só trocar os números. João 13:31 até João 16. Esse é o discurso do adeus, o discurso de despedida. Que nós, né, os professores de escola dominical, professores das crianças, precisam saber essas coisas. Que o Jardim do Getsêmani é a mesma coisa que o Monte das Oliveiras. Então, quando falar Jardim das Oliveiras, quando falar Monte das Oliveiras, está se referindo ao Jardim do Getsêmani. Quando falar Jardim do Getsêmani, né, está falando no Monte das Oliveiras. E nós falamos que o julgamento de Jesus foi um julgamento irregular, porque foi realizado durante a noite, o que era proibido pela lei judaica. A lei romana também foi violada, pois não houve o devido processo legal. O processo não foi justo, havia falsas testemunhas e as acusações eram infundadas. Jesus foi açoitado e torturado antes de ser condenado. Pressão política, os judeus disseram que se Pilatos soltasse Jesus, ele não seria amigo de César. César é o título dado ao imperador romano. Então nós fizemos essas considerações na aula e agora nós vamos para o tópico 2, que tem como título Crucificação, Morte e Sepultamento de Jesus. Eu queria fazer um link, né, da última aula da videoaula do tópico 1 com agora a videoaula do tópico 2, que é bem menor, né, irmãos, porque é pouco texto. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19:16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, versículos 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53:12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Antes de entrar no item 2.2, eu gosto sempre, quando aparece alguma coisa no texto assim, eu gosto de puxar, sabe? Para a gente pensar, para a gente poder enriquecer a aula. Aqui falou os evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? Quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. Sin no grego traz a ideia de a mesma, de junto. E óptico é a visão. Então, sinóptico seria, assim, a mesma visão. Então, os evangelhos sinópticos são aqueles que têm a mesma visão. Por quê? Porque eles com algumas diferenças, às vezes uma passagem ela é mais desenvolvida num evangelho do que em outro. Mas, às vezes, as passagens se completam. Mas os 3 evangelhos trazem as mesmas passagens, muitas passagens semelhantes. Há algumas passagens que algum evangelho só que traz. Por exemplo, Jesus e Zaqueu, só Lucas que mostra essa passagem, entendeu? Mas, via de regra, os 3 evangelhos relatam muitas passagens, as mesmas passagens, e às vezes um ou outro traz um detalhe a mais. Igual, por exemplo, nós sabemos que Pedro cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e que Jesus pegou a orelha e colocou a orelha no lugar. Mas essas informações não estão no evangelho só. Você vai ter que garimpar. E um dos que estavam com Jesus pegou a espada. Aí outro evangelista diz que Jesus colocou a orelha no lugar
do rapaz. Em outro evangelho fala que foi Malco, o nome desse rapaz, do sumo sacerdote, servo do sumo sacerdote. Então, se você pegar ali, por exemplo, a cura da mulher enferma, você vai encontrar nos evangelhos sinópticos, tem algum comentário mais a mais tem uma passagem que é mais desenvolvida do que a outra. A cura da mulher enferma, faz a experiência, localiza lá na Bíblia essas passagens, você vê, vai ter evangelista que narrou com um texto maior do que o outro, mas eles têm a mesma visão, eles falaram as mesmas passagens. Então, o evangelho sinóptico é por causa da mesma visão, eles falaram dos mesmos, assim, uma grande parte das mesmas passagens, sendo que um desenvolveu e trouxe informações que outro talvez não trouxe, não tenha trazido. E Mateus foi escrito aos judeus, mostrando que Jesus era rei. Marcos escreveu aos romanos, né, as pessoas romanas, à igreja que estava em Roma. Marcos escreveu aos romanos, apresentando Jesus como servo, e Lucas, que era grego, apresentou Jesus como filho do homem, né? Que Jesus também Lucas escreveu para a comunidade grega, para os cristãos gregos. Então Lucas também ele apresentou Jesus como homem, como filho do homem. E é interessante que a cultura grega era aquela cultura que era antropocêntrica, né? Que o homem era o centro. As imagens, as obras de arte dos gregos, elas tinham beleza, tinha simetria, né? Tinha realismo. Realismo, por exemplo, com a pessoa rindo, aparecendo os músculos, né? Da pessoa, por exemplo, do soldado, a estátua do soldado aparecendo os sinais dos músculos, o semblante do riso. Isso é realismo. A simetria, né? E a beleza. A simetria, que estava tudo muito equilibradinho ali nas obras de arte, a beleza. Então, o grego ele valorizava muito a parte humana. Então, ele fazia nas esculturas a beleza, a simetria, o equilíbrio, né? Todo o realismo. Então, nessa cultura antropocêntrica, e Lucas era grego, ele trouxe um pouco disso. Então, a ideia dele foi o quê? Foi apresentar Jesus como filho do homem. Eu entendo assim, porque ele estava falando a linguagem dos gregos, né? Porque os gregos eram antropocêntricos, talvez ele tenha tido essa percepção. E a cultura dele também era assim. Então, ele apresentou Jesus como filho do homem. Então, Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos apresentou Jesus como servo, Lucas apresentou Jesus como o filho do homem, e João, que é o evangelho universal, apresentou Jesus como filho de Deus. 2.2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como um homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado, tetelestai. João 19:30. A obra de Jesus foi concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Aqui nós falamos, irmãos, que nós íamos colocar na descrição do vídeo, falamos na última aula, o versículo é esse aqui, ó, que nós comentamos. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. É o Salmos 169, Salmos 69, versículo 21.
O Salmo 69 é um salmo messiânico. Os salmos messiânicos são aqueles que fazem referência ao Messias. Olha que aula rica, irmãos. Nós estamos falando sobre os evangelhos, falando sobre os salmos. Isso é importante na escola dominical. A gente aprender a palavra de Deus. Eu anotei aqui alguns salmos messiânicos. O Salmo 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 45, 69, que é isso que nós estamos falando. O 110, o 118 e outros. São salmos que falam do Messias, falam a respeito de Jesus, coisas que aconteceram com Jesus, né? E os profetas messiânicos, quase todos falaram a respeito do Messias. Então quase todos são messiânicos. Mas o maior profeta messiânico é Isaías. Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala muito sobre o servo do Senhor, né? Fala muito sobre Jesus, né? Profeticamente ele falou muito sobre Jesus. Então ele é o profeta messiânico. Jeremias também é um profeta messiânico. Então aqui nós estamos vendo que aqui nós falamos sobre os profetas messiânicos e sobre os salmos messiânicos, né? É importante a gente entender o que são esses salmos messiânicos, o que é o profeta messiânico. Porque são aqueles que esses livros fazem referência ao Messias. Vamos concentrar aqui agora no item do 2.3. O sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Então aqui nós vimos aqui, né? O comentarista disse que Isaías comentou assim: ele foi contado com os transgressores. Não foi comentado aqui, mas Isaías também disse: quão rico esteve em sua morte, fazendo referência a José de Arimateia. Sinopse 2. O caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Auxílio bíblico-teológico. O sepultamento de Jesus. Mais tarde, certo José pede a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos lhe concede o pedido. João conta duas coisas sobre este homem. Ele é de Arimateia e é crente secreto em Jesus. Este José só aparece no relato do sepultamento de Jesus nos evangelhos. Inclusive, ele teve a ajuda de Nicodemos, né? Nicodemos foi com José de Arimateia sepultar Jesus. Nicodemos levou aproximadamente 35 quilos aproximadamente de perfumes para poder sepultar Jesus. Então Nicodemos e José de Arimateia fizeram o sepultamento de Jesus. Lucas 23, versículos 50 e 51 diz que Arimateia era uma cidade dos judeus. José também tinha envolvimento com o Sinédrio e tinha um sepulcro perto de Jerusalém, o que significa que ele morava em Jerusalém. Lucas também nos fala que ele era homem piedoso. João enfatiza que ele era um crente secreto em Jesus por medo dos líderes judeus. Esse tipo de crente que frequentava a sinagoga tornou-se numeroso mais tarde, quando os líderes do judaísmo o perseguiram. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 2 da lição. O texto mesmo não demandaria quase 20 minutos de vídeo,
mas o que demandou foi a questão dos comentários que a gente traz para enriquecer a aula. Compartilha com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.